É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e essas são as principais notícias. SIC detém suposto médico que pedia mais de 400 mil kwanzas para a realização de exames de saúde reprodutiva. 5 deputados angolanos tomam posse no Parlamento Pan-Africano. Inflação em Angola deve descer em 15%, revela estudo da Oxford Economics. Da atualidade internacional, tempestade faz 10 mortos em Moçambique e 11 em Madagascar. Do desporto, Emanuel Quezada regressa ao basquetebol nacional. Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 7 de março de 2023. Garante a técnica o Paulo Kizua. Edição e apresentação de Celestina Zola e Fernanda Gunga. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. O Ministério do Ensino Superior apontou os principais motivos que inviabilizaram o processo de negociação com a classe depois dos professores do ensino superior público em Angola retomarem a greve a nível nacional por tempo indeterminado no dia 27 de fevereiro. Segundo a ministra do setor, Maria do Rosário Bragança, apesar de terem resolvido alguns pontos do caderno reivindicativo, não houve um acordo que pudesse evitar a greve. O processo de negociação conduziu-nos a uma reunião no dia 17 de fevereiro. Dos 4 pontos fraturantes, considerados assim pelo sindicato, o salário e os seguros de saúde continuam a ser fatores que, segundo o sindicato, fizeram com que retomassem a greve a partir do dia 27 de fevereiro. Portanto, todas as reivindicações que existiam, as ações do governo, que aliás fazem parte da pauta do próprio governo, foram algumas sanadas completamente, outras estão em processo de implementação, é um processo longo, mas subsistem esses 2 fatores aos quais o sindicato não quer, portanto, aceitar o que foi possível fazer no mandato passado, dos 60% do aumento do subsídio e os 6% do salário. Maria do Rosário Bragança garantiu que, como Ministério, fizeram tudo o que estava ao alcance da instituição e que agora tudo depende do Executivo e que os professores têm o direito de avançarem para a greve. Portanto, é um assunto que é para tratar a nível do Executivo e nós estamos cientes que os professores estão no seu direito de aderir à greve, porque é um direito que lhes assiste, mas também sabemos que têm consciência que este processo é um processo que não está fechado e que, portanto, o Governo seguramente que no futuro poderá encontrar soluções. O que nós queremos é que os docentes efetivamente cooperem e que não haja danos à formação dos nossos estudantes. Recordo que o Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior tinha suspendido a greve no passado dia 1 de novembro e aprovado o regresso às aulas, que se encontravam paralisadas desde o dia 24 de outubro de 2022. Segundo o secretário-geral do sindicato, Eduardo Pérez Alberto, há cerca de 3.400 docentes do ensino superior com um salário de 373 mil kwanzas, enquanto a remuneração de um professor catedrático pode ir até aos 593 mil kwanzas. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda deteve um cidadão de 36 anos implicado nos crimes de burla qualificada, exercício ilegal de profissão e ofensas à integridade física no município de Belas. A informação é avançada pelo chefe do Departamento de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC Luanda, Fernando de Carvalho.
Trata-se de um suposto médico proprietário da clínica denominada Daisywell, localizada no distrito urbano de Belas, centralidade do Quilamba, que vem exercendo há mais de 4 anos atividades ilícitas, bem como a função de médico sem que para tal estivesse habilitado, realizando, dentre outras atividades, consultas de ginecologia, obstetrícia, urologia, procedimentos de inseminação artificial, fertilização in vitro, bem como exames de colheitas de sangue, exudado vaginal, hidroturbação, retirada de óvulos e exames hormonais que são efetuadas em condições precárias usando artifícios fraudulentos para persuadir os clientes da clínica a acreditarem ser o mesmo especialista em saúde reprodutiva, enganando mais de 200 senhoras que ali afluíram à procura de ter um filho cujos valores variam entre os 2 milhões e 10 milhões de kwanzas, porquanto para fazer uma suposta inseminação artificial o valor era de 2 milhões e 600 mil kwanzas, uma fertilização in vitro cobrava 4 milhões e 600 mil kwanzas, a consulta individual a 30 mil kwanzas e para um casal era de 50 mil kwanzas. Ouvíamos o chefe do Departamento de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC Luanda, Fernando de Carvalho, que falava sobre a detenção de um cidadão de 36 anos implicado nos crimes de burla qualificada, exercício ilegal de profissão e ofensas à integridade física no município de Belas. Essa é uma matéria que vai acompanhar na íntegra às 19h45 no canal 20 da ZAP e 54 da TV Cabo no jornal Girassol. A paralisação das obras na via Comandante Vadi, na rua do Incoal, que dá acesso ao Calemba 2, e da Ravina na avenida Pedro de Castro Vanduneloi, no Quimbango, tem criado dificuldades aos automobilistas e municípios do Quilamba-Quiache, como assaltos, engarrafamento e acidentes de viação há vários meses. Na via Comandante Vadi, na Incoal, tudo parou há mais de 6 meses. Desde que começaram a mexer nessa obra, desde o ano passado, eu acho que a via está abandonada, porque nunca mais ouvimos nem trator, nem nada, nunca vimos ninguém mais a mexer nessa via. Esse é o meu caminho de todos os dias. Eu posso mesmo até dizer que abandonaram. Além da delinquência dos lotadores aqui, né? Além disso, e também quando chove, essa via quando chove, porque é uma obra abandonada mesmo, quando chove fica mesmo uma casucuta. A mesma força que tinham de começar é a mesma força que tinham que ter para ter que terminar a via. É grande alimentação que estamos a ver tanto tempo, não sei se há verbo ou não. Não sei o que se passa com esses empreiteiros de Angola. É bom começar a ver nessas coisas, porque nós estamos sofrendo isto. Amortecedor, o rolamento vai, contrasmento, engafamento, é muita coisa. E há mais de 3 meses que a obra na Ravina, que provocou o desabamento de uma parte da estrada na avenida Pedro de Castro Vandune, em sentido Quimbango, Golfo 2, está paralisada e os munícipes e automobilistas afirmam que estão cansados com esta situação. Nem sei se começou e nem sei se tem conclusão. Colocaram 2 placas, a primeira placa era de outubro a novembro, como não houve conclusão, então voltaram a colocar alguma placa em função das reclamações que nós temos feito via rede social. Temos enfrentado situações de trânsito congestionado e algumas vezes mesmo até acidentes em função dessas pedras que estão na via e que atrapalham a mobilidade rodoviária. Aí quando chove é um caso sério, muitos acidentes. Inclusive eu já sofri acidente aqui, parti o braço direito. Como estava a ver, a minha vista não está em condições, sofri o pé. E mesmo aqui onde aconteceu o acidente, tenho que concluir a obra, porque essa obra está parada, não pode ficar parada. Até agora não veio reparar a obra, fica como? Eu próprio já escapei a vida nesse lugar. Um trabalho que pode prestar atenção para acabar rápido leva tanto tempo. Já estraguei uma viatura aqui e ninguém me pagou, porque disseram que a culpa é minha. Segundo o administrador adjunto para a área técnica e infraestruturas no município do Quilamba-Quiache, Enio dos Santos, as obras estão paralisadas por falta de dinheiro. Em relação à questão da PH, percebemos-nos, em função do contato que fizemos com o responsável da obra, que é o INEA, que houve situações técnico-financeiras
e que já está a ser resolvido e brevemente esta obra vai retomar também. Em relação ao comandante Ivade, é uma obra que está enquadrada no âmbito do PIME, a nível do pacote do governo da província de Luanda. Em termos de execução física, ela está na ordem dos 50%. Está ligeiramente paralisada em função de ajustes financeiros, uma vez que o empreiteiro recebeu até agora o down payment e estávamos agora a aguardar a questão do ajuste dentro do Orçamento Geral do Estado que foi aprovado recentemente e penso que dentro de poucos dias a mesma vai retomar. As obras da ravina que provocou o desabamento de uma parte da estrada na Avenida Pedro de Castro Vanduneloi, sentido Quimbango Golfo 2, estão avaliadas em 26.560.894 kwanzas. Seguimos. A organização Human Rights Watch manifestou-se preocupada com atos de demolições registrados sem aviso prévio no sul de Luanda e solicita o fim desta prática. A vice-diretora da Human Rights Watch para a África, Ajouane Boudou, considera ser fundamental que as autoridades angolanas responsabilizem os promotores destas ações e pede que os proprietários de casas demolidas sejam compensados e realojados. Na sequência das demolições no Zango 3, município de Viana, o administrador Demétrio de Sepúlveda negou que tenham sido destruídas 300 casas. Mais de 300 casas, quem contou as casas? Não são mais de 300 casas. Isso decorre de um processo que nós estamos a tratar. As famílias que lá estavam, que alegam ser proprietários das casas, devem fazer prova e fé de que são efetivamente proprietários de residências. Nós estamos a proteger um bem público e que vai beneficiar a todos e que quando começou a ser erguido não estavam ali aquelas casas. Deviam ter sido avisadas antes de serem demolidas as casas. Isso agora é uma questão de que cada um fala o que quer. Aquilo é um processo que decorre desde 2018, creio. E nós tivemos uma reunião, inclusive, com grande parte dos moradores daquele e os seus representantes há menos de um mês, 2 meses. Sabiam muito bem o que estava a ocorrer ali. Ouvíamos o administrador Demétrio de Sepúlveda. No entanto, Boudou Scolt, de nacionalidade mauriciana, repudiou os cidadãos que, apesar de avisados das autoridades, insistem em construir em zonas proibidas e apela que, nos próximos tempos, operações de despejo ou demolições sejam planeadas. Foi nesta segunda-feira inaugurado um centro de vistos português pelo Consulado-Geral Português em Angola, onde serão dadas prioridades aos casos da comunidade de países de língua portuguesa. Segundo o Cônsul-Geral de Portugal em Angola, Rosa Tavares, o foco das autoridades portuguesas está concentrado nas pessoas e na sua mobilidade, reduzindo o número de processos em atraso. Conseguimos reduzir um elevado número de processos em atraso que estavam pendentes de decisão no nosso consulado desde o início de 2020, altura em que foi decretada a pandemia e o espaço aéreo entre Portugal e Angola fechou, restringindo as deslocações a viagens essenciais. Rosa Tavares disse que foi iniciada a tramitação de novas tipologias de vistos nacionais que permitiu implementar o acordo de mobilidade da comunidade dos países de língua portuguesa. Estes vistos nacionais prevêem estadias em Portugal superiores a 90 dias e têm como finalidade o ensino superior, trabalho, tratamento médico prolongado, reagrupamento familiar, entre outras. Surgiram ainda novas tipologias de visto, como as de nómadas digitais, acompanhamento familiar e procura de trabalho. E o embaixador de Portugal em Angola, Francisco Duarte, considerou que este passo decisivo para garantir maior dignidade no atendimento dos requerentes de visto para Portugal. Este espaço permitirá maior conforto e celeridade na apresentação dos pedidos de visto. Esta mudança de instalações torna-se ainda mais relevante no contexto do aumento de pedidos de vistos que se tem registado nos últimos meses. Um aumento que é fruto não só do regresso à normalidade pós-pandemia, como também de uma crescente mobilidade entre Portugal e Angola, na sequência da entrada em vigor do Acordo de Mobilidade da CPLP. O diplomata lembrou ainda que Luanda é o maior emissor de vistos de toda a rede consular, sendo este um sinal de empenho português em implementar medidas que contribuam para o aumento do fluxo migratório. Mas esta é apenas a ponta do iceberg, por assim dizer. Muitas outras medidas estão a ser implementadas pelo Consulado-Geral de Portugal em Luanda. Atualmente, o maior emissor de vistos de toda a rede diplomática portuguesa.
Inaugurado o novo centro de vistos português pelo Consulado-Geral Português em Angola, onde serão dadas prioridades aos casos da comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Desde o passado 5 do corrente mês, que a centralidade do Quilamba e KK 5000 estão sem água potável, um facto que já mereceu a reação do porta-voz da EPAL, Vladimiro Bernardo, que esclarece as causas do não fornecimento. A restrição no abastecimento de água na centralidade do Quilamba e blocos da urbanização KK 5000 deve-se à ocorrência de um defeito nos equipamentos eletromecânicos da estação de bombagem de água bruta do Bita, que alimenta a estação de tratamento de água do Quilamba. Esta ocorrência registrou-se por volta das 17 horas de domingo. Deste modo, as estações referenciadas estão a trabalhar abaixo da sua capacidade, originando uma redução da produção de água potável. Por outro lado, o responsável adiantou que o reabastecimento de água potável está previsto para amanhã. As equipas técnicas da EPAL estiveram a trabalhar durante a madrugada e ainda encontram-se no local para a recuperação de um dos equipamentos, ou seja, de um defeito num dos equipamentos, ainda nesta manhã, o que vai garantir já uma melhoria na tarde de hoje concernente ao abastecimento de água. Mas a previsão de normalização completa do sistema está para amanhã. Nós pedimos desde já a compreensão dos munícipes da urbanização KK 5000 e também da centralidade do Quilamba pelos transtornos causados por esta ocorrência. Ouvíamos o porta-voz da EPAL, Vladimir Bernardo, centralidade do Quilamba e alguns blocos da urbanização KK 5000 vivem sem água há mais de 2 dias. Seguimos, cerca de 1.600.000 famílias poderão beneficiar ainda este ano do projeto Quenda, programa do governo de apoio às famílias mais pobres e em situação de vulnerabilidade no país. Até ao momento, o Quenda já acudiu mais de 600.000 famílias com transferências monetárias em todo o país, um projeto orçado em 400 mil milhões de dólares. Mais dados com Joaquim Correia a partir da cidade de Lubango, na província da Huila. O diretor-geral do FAS, Belarmino Gelembe, que trabalhou na província da Huila durante 2 dias para avaliar a execução do programa, diz que nesta altura decorre o processo de cadastramento para novos beneficiários. O programa Quenda é um programa que visa alcançar o universo de 1.608.000 agregados familiares ao nível de todo o país, estrutura em 4 componentes de trabalho: as transferências sociais monetárias, a inclusão produtiva. Ele tem um orçamento total de 420 milhões de dólares, divididos em 320 que são crédito do Banco Mundial e os restantes 100 milhões de dólares que são provenientes do Tesouro Nacional. Neste momento, em termos de dados gerais, importa dizer que a operação do programa Quenda estrutura-se com base em 5 regiões, foram estruturadas 5 bases regionais de apoio. Está nesse momento nas 18 províncias, 60 municípios, 214 comunas, 9.397 bairros e aldeias. Nós estamos no início de 2023, temos cadastrados mais de 900.000 agregados familiares. Já o diretor do FAS na Huila, Frederico Sanombutwe, fez saber que a província conta com 3 mil milhões de kwanzas para a execução do programa. Portanto, ao nível nacional foram feitos 974 mil cadastramentos até o momento, em 8.396 aldeias e até o dia de ontem 608.210 famílias já beneficiavam das transferências sociais e monetárias, com um engajamento em termos de valores de cerca de 33 mil milhões de kwanza. Ao nível da província da Huila em particular, estamos a falar do engajamento financeiro de cerca de 3 mil milhões de kwanzas. Diretor do FAS na Huila, Frederico Sanombutwe. Lubango, Girassol FM, Joaquim Correia. Ouvíamos o jornalista Joaquim Correia quando falava do programa do governo de apoio às famílias mais pobres, um projeto orçado em 400 milhões de dólares. Agora, política de Angola e do mundo.
A representação da Assembleia Nacional de Angola no Parlamento Pan-Africano tomou posse e prestou juramento ontem numa cerimónia realizada em Midrand, na África do Sul. O grupo de deputados é chefiado por Manuel Augusto e composto por Maria Rosa Escovalo e Arlete Borges, do MPLA, e Adalberto Costa Júnior e Abel Chivo Cuvuco, da UNITA. O Parlamento Pan-Africano foi estabelecido pelos chefes de Estado africanos em 2004 como órgão legislativo da União Africana e integra 5 deputados de cada um dos 55 Estados-membros da organização. Angola é membro fundador do Parlamento Pan-Africano e já ocupou o posto de primeiro vice-presidente. A juíza conselheira Domingas Alexandre Garcia assume interinamente por um período de 60 dias a presidência do Tribunal de Contas na sequência da renúncia de Exalgina Gamboa. Brígida Icala. A informação foi prestada esta segunda-feira em Luanda, no final de uma sessão plenária do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que apreciou, entre outros temas, a deliberação do Tribunal de Contas sobre o pedido de renúncia da juíza Exalgina Gamboa e a entrada em funcionamento dos juízes de garantia. O plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, após a apreciação, considerou efetivamente aceite o pedido de renúncia apresentado por Exalgina Gamboa, que cessa as funções de presidente do Tribunal de Contas e de juíza conselheira. A indicação de Domingas Alexandre Garcia, então vice-presidente do Tribunal de Contas, para exercer interinamente as funções de presidente, resulta de imperativos legais plasmados na lei orgânica do referido tribunal para salvaguardar o seu normal funcionamento. O Conselho Superior da Magistratura Judicial deverá promover o concurso para o provimento da vaga que, de acordo com a lei, deve ser realizado até 60 dias após o início da vacatura. Ouvíamos a repórter Brígida Icala, que falava sobre a nova juíza Domingas Alexandre Garcia, que assume interinamente o cargo de presidente do Tribunal de Contas. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. São agora 12 horas e 21 minutos. A consultora Oxford Economics vai rever a previsão de inflação em Angola para menos de 13% este ano, considerando que o abrandamento dá espaço para o Banco Central descer a taxa de juros em mais 250 pontos base. De acordo com a opinião destes consultores, a subida dos preços em Angola deverá ir abrandando gradualmente para chegar ao final do ano abaixo dos 13%, o que representa uma redução da previsão, já que o Departamento Africano desta consultora britânica previa um aumento dos preços de 14,6% em janeiro. Os analistas indicam ainda que a perspectiva de evolução da inflação no país permanece positiva, com a inflação a dever abrandar devido ao efeito base, um declínio previsto nos preços globais alimentares e um abrandamento das taxas de crescimento dos agregados monetários. Empresários argelinos estão interessados na cerâmica. A intenção foi manifestada no segundo dia da Feira Africana de Negócios, SADA 2023, dedicado a Angola, que decorre em Argel. Cristovina Bunga. O dia ficou marcado com a manifestação de 5 propostas de intenções de investimentos de empresários argelinos que pretendem estar-se no país com a pretensão de instalar fábricas e as respectivas linhas de produção na Zona Econômica Especial em Luanda. Os futuros investidores pretendem explorar vários setores de atividade, tendo sido realçadas as áreas farmacêuticas, das cerâmicas, projetos urbanísticos, bem como de produção de websites. Outro resultado positivo que se obteve no encontro entre negócios de empresas para empresas foi uma intenção de investimento relacionado às paragens de autocarros. Ouvíamos a repórter Cristovina Bunga. Empresários argelinos estão interessados na cerâmica de Angola. A transição de Angola para país de rendimento médio foi adiada para 2024. A Covid-19 e outros fatores sociais atrasaram a graduação do nosso país.
Estes dados foram apresentados pelo Ministro da Economia e Planeamento em Doha, onde decorre a 5ª edição da Conferência das Nações Unidas para Países Menos Avançados. Chegou a hora dos destaques do desporto. Emanuel Quezada é oficialmente jogador do Interclube. A apresentação ocorreu nesta segunda-feira nas instalações do clube. Foram também apresentados outros 3 reforços para atacar as competições que vai disputar. Na equipa feminina, todo o destaque para a contratação para a norte-americana Imane Meikji. Pedro Gonçalves estuda possíveis convocados. Neymar não volta a jogar nessa temporada. Mais desporto, daqui a pouco no Desportivo, grande jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. 12h25, notas da atualidade internacional, onde destacamos que 11 pessoas morreram em Madagascar e outras 10 morreram em Moçambique em consequência da tempestade tropical Fred, de acordo com um balanço divulgado esta terça-feira pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários. Edna Firmino. No último domingo, a tempestade fez mais 4 mortos em Madagascar e atingiu a costa sudoeste da ilha. Destruiu mais de 3.300 casas nos distritos de Morombe e Toliara, de acordo com os últimos dados da ONU. 12 países, dos quais 10 estão na África, são os mais atingidos pela crise alimentar e nutricional global entre meninas e mulheres adolescentes, de acordo com o relatório da Unicef divulgado nesta segunda-feira. O relatório pede que governos, parceiros e doadores humanitários e de desenvolvimento, organizações da sociedade civil, transformem os sistemas de alimentação, saúde e proteção social para meninas e mulheres adolescentes. 5,5 milhões de meninas e mulheres grávidas e lactantes sofreram de desnutrição aguda em 2020. Estão agora afetadas 6,9 milhões. 8 pessoas foram mortas e 2 ficaram feridas num ataque realizado por homens armados no centro do Iraque, onde têm ocorrido vários atentados violentos nas últimas semanas, noticiou hoje a agência de notícias iraquiana. O mais recente incidente ocorreu nesta segunda-feira na província de Diyala, ao norte de Bagdad. Notícias da atualidade internacional com Edna Firmino. Agora voltamos para a atualidade nacional, Fernanda. Durante o mês de março, a Rede Girassol tem prestado homenagem a todas as mulheres com conteúdos dirigidos a esta camada da sociedade. Neste período, ouviremos depoimentos e histórias de vida de diferentes profissionais nas suas áreas de atuação. Ontem, ouvimos uma mulher costureira e hoje vamos seguir com o depoimento de uma mecânica auto. Chelsea Clementina Prata, meu nome. Exerço a função de mecânica há mais ou menos 14 anos. Eu sou deficiente dos membros inferiores. O momento mais difícil da minha vida foi quando eu tive que pegar o gerador de 18 kV, era um gerador muito grande. Tive que trabalhar sozinha. Eu tinha que tirar aquele motor, limpar. A princípio eu pedi ajuda, mas depois eu tive que colocar o motor no lugar. Já não tinha ninguém para ajudar. Então eu tive que fazer assim suportes com madeira. E tive o descuido daquela brincadeira escorregar e ferir-me. E eu tive que ficar durante muito tempo sem trabalhar, com muita dificuldade e dor. O momento mais feliz que eu já vivi foi quando eu fui fazer o trabalho na casa do meu senhor. Ele disse assim para mim: não, mas não chamamos por ti, chamamos pelo mestre. E eu disse assim: não, eu sou o mestre. Não pode. Eu disse: não sou. E ele não quis deixar eu pegar no gerador dele. Mas eu disse que eu estava ali para isso, que eu ia pegar no gerador dele. Eu não gostasse do trabalho, que não pagasse. Mas se gostasse, que pagasse o dobro. Peguei no trabalho, foi excelente. Na altura eu só estava mesmo assim a trabalhar com ligações de escape, como chamamos. E aí eu, quando menos parei, eu fui contratada para trabalhar naquela empresa. Deus te fez mulher para conservar no teu ventre o amor mais puro do universo. Fernanda Gonga, o mês de março está longe de terminar e por isso teremos mais depoimento amanhã. Pois é, Celestina. E nós chegamos ao fim deste jornal, mas antes vamos recordar o que foi destaque.
SIC detém suposto médico que pedia mais de 400 mil kwanzas para a realização de exames de saúde reprodutiva. 5 deputados angolanos tomam posse no Parlamento Pan-Africano. Inflação em Angola deve descer em 13%, revela estudo da Oxford Economics. Da atualidade internacional, tempestade faz 10 mortos em Moçambique e 11 em Madagascar. Do desporto, noticiamos Emanuel Quezada regressa ao basquetebol nacional. Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 7 de março de 2023. Teve a garantia técnica do Paulo Kizua. Edição e apresentação de Celestina Zola e Fernanda Gonga. Boa tarde. Fique bem. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.